Às vezes, a vida coloca você diante de escolhas simples, mas que revelam o que existe de mais profundo dentro da alma humana. É fácil ser honesto quando alguém está olhando, quando há câmeras, regras e julgamentos. Mas e quando não há ninguém por perto? Quando a única testemunha é a sua própria consciência. É nesse exato momento que o verdadeiro caráter se manifesta. E é justamente sobre isso que essa história fala. Sobre um milionário que decidiu testar não o mundo, mas a essência das pessoas que o cercavam. Ele queria descobrir até onde vai a honestidade quando o dinheiro entra em cena. A história começa em uma manhã comum. Um escritório moderno, paredes de vidro, o som distante de teclados e telefones tocando. Lá dentro, um homem observa tudo em silêncio. Rosto sereno, mas olhar pesado. Aquele era um homem que tinha conquistado tudo o que sempre quis. Sucesso, riqueza, poder. Mas algo nele estava quebrado. Ele não sabia mais em quem podia confiar. E talvez o dinheiro, que um dia foi sua maior conquista, tivesse se tornado agora sua maior maldição. Nos últimos meses, ele começou a perceber algo estranho. Pessoas que antes eram diretas, agora sorriam demais. Colegas de longa data que mudavam de comportamento ao falar com ele. Gentilezas artificiais, promessas vazias, elogios que cheiravam a interesse. Tudo parecia uma peça de teatro onde ele era o protagonista e todos os outros, apenas atores querendo agradar o homem rico. Era um peso invisível, mas constante. Em silêncio, ele começou a se perguntar: quem realmente se importa comigo? E quem só está aqui pelo que eu posso oferecer? Essa dúvida cresceu dentro dele como uma sombra. Até que, numa noite qualquer, sentado diante de uma taça de vinho e olhando a cidade pela janela, ele tomou uma decisão. Ele faria um teste, um experimento, algo simples mas poderoso. Ele queria ver como o dinheiro revelava a verdadeira face das pessoas. Nos dias seguintes, começou a montar o plano. E tudo foi feito com precisão. Ele deixou uma quantia significativa de dinheiro em uma gaveta da recepção, o suficiente para despertar tentação, mas não tão óbvio a ponto de parecer um teste. Depois pediu que o setor financeiro realizasse uma transferência para um dos colaboradores, com o dobro do valor correto. Ninguém sabia, exceto ele. E por fim, criou um cenário mais sutil, uma conversa informal em que sugeria algo moralmente duvidoso, apenas para observar reações. Enquanto montava tudo, uma pergunta o assombrava. Será que as pessoas ainda são boas quando ninguém está olhando? Ele não buscava culpados, buscava respostas. Queria entender se o caráter ainda existia em um mundo onde todos pareciam ter um preço. Nos primeiros dias, observou com paciência. As câmeras do escritório registravam movimentos, gestos, olhares, e cada pequeno detalhe contava uma história. O primeiro funcionário encontrou o dinheiro, olhou em volta e o devolveu, mas com hesitação. O segundo fingiu não ver. O terceiro pegou discretamente e colocou no bolso. Ele apenas observava, em silêncio. Nenhum julgamento. Apenas anotações e uma expressão neutra. Mas o que ele não imaginava é que o verdadeiro aprendizado viria não dos que falharam, mas de um homem simples, quase invisível dentro da empresa. Um funcionário comum que raramente chamava a atenção. Aquele homem encontraria o dinheiro mais tarde, e com ele traria uma lição que o milionário jamais esqueceria. Enquanto os dias passavam, o milionário sentia algo dentro de si mudar. Ele não sabia o que procurava. Talvez esperança, talvez redenção. O dinheiro havia lhe dado poder sobre os outros, mas tirado a capacidade de confiar. E naquele experimento silencioso, ele buscava algo que o dinheiro nunca poderia comprar: a verdade. E então, em uma manhã qualquer, o inesperado aconteceu. Um funcionário se aproximou calmamente de sua sala. Trazia nas mãos um envelope. Disse apenas: "Acho que isso é seu." O milionário ficou em silêncio. Abriu o envelope e viu o dinheiro que havia deixado na recepção. O homem não explicou muito, apenas disse:
Não me sentiria bem se fingisse que não vi. Prefiro dormir tranquilo. Aquelas palavras, simples e puras, atravessaram o coração do milionário como uma flecha. Não havia câmeras, não havia plateia. Ninguém saberia se ele tivesse ficado com o dinheiro, mas ele escolheu fazer o certo, mesmo que ninguém estivesse olhando. Naquele momento, o milionário entendeu algo profundo. O caráter não é o que mostramos ao mundo, mas o que fazemos no silêncio das nossas escolhas. Aquela cena ficou gravada na mente do milionário. Por horas ele permaneceu em silêncio, observando o envelope sobre a mesa. O som distante dos teclados parecia desaparecer, o mundo lá fora girava, mas dentro daquela sala, o tempo havia parado. O gesto simples daquele homem havia derrubado um castelo inteiro de cinismo, desconfiança e amargura que ele mesmo havia construído ao longo dos anos. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que não conseguia comprar: confiança. Era como se, dentro do caos de um mundo movido a interesses, ele tivesse encontrado uma centelha de humanidade. Nos dias seguintes, o milionário começou a observar tudo com novos olhos. Cada olhar, cada conversa, cada atitude. Percebeu que o dinheiro, embora poderoso, também tinha um efeito corrosivo. Ele distorcia comportamentos, mascarava intenções, criava versões falsas das pessoas. E o mais irônico era que, quanto mais rico ele se tornava, mais distante ficava da verdade. Ele começou a entender que o dinheiro não muda ninguém, apenas amplifica o que já existe dentro. Se uma pessoa é boa, o dinheiro pode torná-la generosa. Se é gananciosa, o dinheiro a transforma em alguém perigoso. Enquanto refletia sobre isso, o milionário percebeu algo ainda mais profundo. O verdadeiro teste não era com os outros, era com ele mesmo. Ele havia criado aquele experimento para medir a honestidade alheia, mas, sem perceber, estava diante do espelho mais cruel, o espelho das próprias intenções. Porque, no fundo, o que ele realmente queria era se convencer de que ainda existiam pessoas puras no mundo. Ele precisava acreditar nisso para continuar acreditando em si mesmo. Nessa busca por respostas, começou a lembrar de suas próprias escolhas. Lembrou-se de quando ainda era jovem e sonhava em mudar o mundo, de quando trabalhava duro sem pensar apenas em lucro. Mas o tempo, o sucesso e o poder o haviam endurecido. Ele aprendeu a jogar o jogo dos negócios, e nesse jogo, muitas vezes, é preciso fazer concessões morais. É só uma vez, ele dizia para si mesmo. Depois eu compenso. Mas esse depois nunca chegava. A cada decisão movida pelo interesse, ele se distanciava um pouco mais de quem era. Até que agora, diante do gesto simples de um homem comum, ele se deu conta de que estava sendo confrontado com a própria hipocrisia. Como ele podia exigir honestidade dos outros se por dentro já havia se conformado com a própria corrupção silenciosa? Foi um soco de realidade. Um daqueles momentos que fazem o coração parar e a mente se abrir. Naquela noite, o milionário não conseguiu dormir. Caminhou pela casa, enorme e silenciosa, cheia de luxo, mas vazia de sentido. Cada cômodo parecia ecoar uma pergunta incômoda. Quanto vale a sua paz de espírito? Ele percebeu que passara a vida tentando comprar segurança, status, reconhecimento. Mas, no fundo, o que mais desejava era algo que o dinheiro nunca poderia dar: tranquilidade de consciência. O experimento havia terminado, mas o verdadeiro aprendizado estava apenas começando. No dia seguinte, ele chamou o funcionário honesto para conversar. Queria agradecer, mas as palavras pareciam pequenas diante do que aquele gesto havia representado. Perguntou ao homem o que o havia feito devolver o dinheiro e a resposta foi direta: porque o que é meu, um dia chega. O que vem fácil, vai fácil. E eu não quero carregar culpa por nada que não conquistei. Aquela frase ecoou na mente do milionário por dias. Era simples, mas carregava uma sabedoria que ele havia perdido em meio ao ruído da riqueza. E então, pela primeira vez, ele sorriu de verdade. Um sorriso leve, sincero.
O tipo de sorriso que nasce quando a alma encontra um pouco de paz. Nos dias seguintes, ele começou a mudar pequenas coisas. Passou a ouvir mais do que falar, a observar mais do que julgar. E, aos poucos, o homem que antes media o valor das pessoas pelo que elas tinham, começou a enxergar o valor do que elas eram. Ele entendeu que caráter não é medido pela conta bancária, mas pelas escolhas feitas quando ninguém está olhando. O dinheiro, ele percebeu, não é o vilão. É apenas uma lente. Ele mostra quem realmente somos. Amplifica nossos desejos, nossos medos e nossas falhas. E é aí que mora o verdadeiro desafio. Ser ético mesmo quando o mundo te diz que é bobo ser honesto. Manter princípios mesmo quando todos parecem se vender. E seguir com integridade mesmo quando ninguém te aplaude por isso. No fundo, a honestidade não é sobre o que você faz quando alguém está vendo. É sobre o que você é capaz de fazer quando ninguém saberá do seu ato. Esse é o verdadeiro teste da alma. O teste que separa quem tem valores de quem tem apenas preço. Nos dias que se seguiram, o milionário passou a questionar tudo o que havia construído. Olhava para os carros de luxo na garagem e se perguntava por quê, mesmo com tanto, ainda se sentia vazio. Caminhava pela mansão e sentia o peso do silêncio ecoando entre as paredes, o tipo de silêncio que não vem da paz, mas da solidão. Ele começou a entender que o dinheiro pode comprar conforto, mas não cura o vazio de uma alma sem propósito. Pode encher o bolso, mas não preenche o coração. O sucesso que ele havia conquistado o fazia parecer poderoso por fora, mas por dentro estava em ruínas. Em meio a essas reflexões, ele decidiu revisitar os lugares onde sua jornada começou. Foi até o antigo bairro onde cresceu, andou pelas mesmas ruas onde sonhava em ser alguém e percebeu que, em algum momento, trocou o ser pelo ter. Parou diante da velha escola, observou as crianças brincando e percebeu algo simples, mas profundo. Aquelas crianças, sem dinheiro algum, riam com uma liberdade que ele não sentia há anos. Ele era milionário, mas estava preso. Elas eram pobres, mas livres. Foi então que entendeu o verdadeiro significado de riqueza. Riqueza não é sobre quanto dinheiro você tem. É sobre quantas coisas você tem que o dinheiro não pode comprar. Respeito, dignidade, paz, propósito e principalmente liberdade interior. Porque quando o dinheiro dita suas decisões, você deixa de ser dono da sua própria alma. Você vira escravo do medo de perder o que conquistou. Naquela noite, ele escreveu uma frase no espelho do banheiro. Uma lembrança para nunca mais esquecer. A integridade é o único luxo que o dinheiro não pode comprar. E essa frase se tornou o novo norte de sua vida. Ele começou a agir diferente. Não porque queria parecer bom, mas porque queria ser verdadeiro. Criou fundações anônimas, ajudou pessoas em silêncio, sem câmeras, sem holofotes. Pela primeira vez, entendeu o poder de fazer o bem sem esperar nada em troca. Mas o mais interessante foi perceber como o mundo ao seu redor começou a mudar também. As pessoas, antes distantes, começaram a se aproximar. E as conversas, antes superficiais, começaram a ter sentido. E o dinheiro, antes símbolo de poder, passou a ser apenas uma ferramenta. Útil, mas não essencial. Ele havia descoberto que o verdadeiro poder é a capacidade de manter seus princípios, mesmo quando o mundo tenta te comprar. Com o tempo, decidiu transformar sua experiência em um ensinamento. Reuniu empresários, líderes e jovens sonhadores e compartilhou o que havia aprendido. Que o sucesso sem ética é apenas fracasso bem disfarçado. Que o caráter é o verdadeiro ativo de longo prazo. E que o maior investimento que alguém pode fazer é na própria consciência. A reação foi imediata. Muitos o ouviram em silêncio, outros se sentiram desconfortáveis. Afinal, ninguém gosta de encarar o espelho da própria moral. Mas havia algo autêntico em suas palavras. Algo que só quem caiu e se reergueu pode transmitir. Ele não falava de teoria, falava de cicatrizes,
de erros, de arrependimentos, de escolhas que custaram caro. E é nesse ponto que a história ganha força, porque o público começa a entender que o milionário não é um personagem distante, ele é um reflexo de todos nós. Todos já tivemos nossos pequenos testes éticos. Aqueles momentos em que a consciência cochicha, não faça isso. Mas o impulso de vantagem rápida fala mais alto. E é aí que decidimos quem realmente somos. O dinheiro, na verdade, é apenas o cenário onde a natureza humana se revela. Ele é o espelho que mostra o quanto somos leais aos nossos princípios. Alguns se vendem por cifras, outros por reconhecimento, mas poucos conseguem se manter firmes, mesmo quando ninguém está olhando. E é justamente isso que separa os grandes dos pequenos, não o tamanho da conta, mas a profundidade da consciência. Ao final dessa transformação, o milionário entendeu que o verdadeiro experimento não era sobre o outro, mas sobre ele mesmo. Aquele teste de honestidade que ele criou havia se transformado em um teste de alma, e o resultado foi libertador. Porque quando você encara suas próprias sombras, descobre uma luz que o dinheiro jamais poderá comprar. A paz de saber que está em paz consigo mesmo. No final, o milionário caminha pela mesma rua onde começou sua história. Agora sem seguranças, sem ostentação, sem pressa. Apenas ele e o som dos próprios passos. Ao passar por uma criança que vende doces, ele compra um. E ao invés de pedir troco, entrega o dobro e diz: use bem o que a vida te dá, mas nunca se esqueça de quem você é. E se amanhã alguém testasse a sua honestidade, o que o seu reflexo mostraria? É o início de uma pergunta que vai ecoar na sua mente que está assistindo. Quantas vezes você já foi testado? Sem perceber? Quantas vezes teve a chance de fazer o certo, mas escolheu o fácil? A verdade é que a vida nos testa todos os dias. E diferente do milionário, ela não avisa quando o experimento começa. O dinheiro é só um dos espelhos onde o caráter se revela. Às vezes, o teste vem em pequenas situações. Devolver um troco errado, cumprir uma promessa esquecida, admitir um erro no trabalho. Em outros momentos, ele vem em escala maior. Trair um valor por conveniência, mentir por status, enganar por medo. O ponto é que toda escolha carrega um preço. E o maior custo que alguém pode pagar é o de perder a própria paz. Porque quando você se trai, nem todo o ouro do mundo consegue comprar de volta a tranquilidade de olhar no espelho e se respeitar. E é nesse ponto que a história do milionário se transforma em espelho para o público. Ela deixa de ser sobre um homem rico e passa a ser sobre cada pessoa que já precisou decidir entre o que é certo e o que é conveniente. E é por isso que esse vídeo precisa terminar com silêncio, não para ser bonito, mas para permitir que o espectador escute o próprio pensamento. Porque essa é a verdadeira função de uma reflexão. Não entregar respostas prontas, mas provocar as perguntas certas. A honestidade é o último refúgio de quem não se deixou corromper. Ela é o elo entre quem você é e quem você diz ser. E quando você entende isso, descobre que o verdadeiro luxo é poder dormir com a consciência limpa. Riqueza é liberdade, mas integridade é imortalidade. Um relógio derretendo lentamente, simbolizando o tempo que não volta, e uma chama que resiste ao vento, representando o valor da verdade, mesmo em meio à tempestade. Se essa história fez você pensar, é porque a sua consciência ainda fala mais alto que o barulho do mundo. Guarde isso. E compartilhe essa mensagem com quem precisa lembrar o valor de ser verdadeiro. No próximo episódio, você vai conhecer outro experimento. Prepare-se para mais uma história que vai desafiar tudo o que você acredita sobre ética, poder e humanidade. Porque o verdadeiro valor não está no que você tem, mas no que você mantém, mesmo quando ninguém está vendo. E é exatamente isso que diferencia um vídeo comum de uma obra com propósito, porque o objetivo do canal Status Bilionários nunca foi apenas contar histórias, foi despertar consciências. E, se ao final desse vídeo, alguém desligar a tela com uma pergunta martelando na mente,
Quem eu sou quando ninguém está olhando? Sabe o que é curioso? No fim de tudo, o dinheiro sempre revela quem somos, nunca quem queremos parecer ser. Ele não muda as pessoas, apenas amplifica o que já existe dentro delas. Se dentro de você existe ganância, ela cresce. Se existe bondade, ela floresce. O dinheiro é neutro, mas o coração de quem o usa nunca é. O milionário caminhando em um pôr do sol dourado, com a cidade ao fundo. Ele segura apenas um pequeno caderno, o mesmo onde anotava suas metas de riqueza. Mas agora, uma nova frase está escrita na última página. Ser rico é fácil. Ser justo é raro. Talvez o verdadeiro teste da vida não seja o quanto conseguimos acumular, mas o quanto conseguimos permanecer fiéis aos nossos valores quando o mundo nos oferece o oposto. Você pode perder dinheiro e recuperá-lo. Pode perder status e reconstruí-lo. Mas se perder o respeito por si mesmo, o que resta? O que te sustenta quando o brilho some? No fim, são seus princípios que te mantêm de pé, mesmo quando tudo o mais desaba. Se essa história fez você pensar, então você pertence a este lugar. Aqui, nós não falamos apenas de dinheiro. Falamos de consciência, de escolhas, de propósito. Bem-vindo ao Status Bilionários, onde o verdadeiro valor é medido pela sua capacidade de continuar sendo quem você é, mesmo quando o mundo tenta te comprar. Inscreva-se no canal e continue essa jornada conosco. Cada novo vídeo é uma reflexão. Cada reflexão, uma nova forma de enxergar o poder, não o poder de ter, mas o poder de ser. O verdadeiro valor não está no que você tem, mas no que você mantém, mesmo quando ninguém está vendo.